segunda pergunta que a gente tava conversando antes de começar o bate-papo, né, sobre o temido ROI, né, que hoje todas as empresas estão olhando qual o retorno do investimento sobre qualquer real gasto, seja lá onde for, né, e a gente estava falando muito sobre em que momento da jornada que o DOH ou OH está envolvido. A gente fala muito que é topo de funil, né, agora... Isso me parece um retorno sobre o investimento interessante. A partir do momento que você consegue dar essa informação de que, olha, peraí, a gente conseguiu impactar. Eu não sabia que era possível, por exemplo, identificar que o OH ou DOH é capaz de trazer, que gera mais tráfego para o online. Não tinha ideia disso. Mas hoje quais são as ferramentas, além dessas, que estão surgindo para a gente conseguir identificar e passar um pouco mais de dados, eu não vou colocar como ROI, mas dados sobre aqueles usuários. Claro que quando a gente fala de usuário, você falou muito bem que o LGPD está bastante protegido com relação a isso, porque na verdade você não sabe que é o Eric, você sabe que é um ID, mas Exato. Você não sabe que é o Eric, né? Isso você já está garantindo a proteção da privacidade de dados nesse caso. Mas quais são os tipos de insights que o DOH pode trazer para as marcas? Boa. O mercado começou a ser provocado por dados e métricas há uma década, né? E começou a se movimentar nesse lugar de forma tímida, há 10 anos atrás. E de 2, 3 anos para cá se acelerou muito a busca por informações, até por uma provocação dos clientes, né? Das agências. Claro. E eu preciso saber mais o que está acontecendo aqui, porque eu preciso mensurar o meu resultado. Né? O grande ponto no lugar que está a indústria hoje é que eu vejo muitos veículos, cada um correndo para um lugar diferente para se criar a sua própria métrica, né? Enquanto eu acredito que a indústria devia estar olhando para um mesmo lugar. Por mais que não seja, talvez, neste momento, a melhor métrica, mas todos falarem a mesma coisa, me soa melhor aos ouvidos do que eu falar que eu tenho um CPM X e você tem um CPM Y, mas se a base é diferente, não tem como comparar uma coisa com a outra, e isso vira uma confusão nos planejamentos de mídia. Quando se fala de audiência em televisão, todo mundo sabe o que é um ponto de audiência, independente da emissora. Qual vai ser o ponto de audiência do Out of Home? Essa é a provocação que eu tenho feito, né? Você tem várias formas de buscar dados e métricas do Out of Home, hoje em dia. Pode ser por base de análise estatística ou enfática. Quando a gente está falando de estatística, é uma base, é melhor do que não ter nada? Claro que é melhor do que não ter nada, né? A indústria, 10 anos atrás, apresentava muita pouca coisa. Mas não só saber quantas pessoas estão passando ali, por estatística, eu acredito que é importante a gente saber quantas vezes eu falo com essa pessoa durante a jornada diária dela fora de casa. E isso só a base de dados enfática vai conseguir dar. Se o Eric passou em um ativo da OH, eu sei que eu tenho uma pessoa. Mas quantas vezes ele passou naquele ativo? Ou vou além. Em quantos outros ativos no circuito digital que a gente entrega, o Eric foi impactado naquele mesmo dia? Ou até em outras cidades, como hoje nossa cobertura nacional. Na hora que a gente vai para uma base de dados enfática, a gente consegue entregar então informações que sejam valiosas e consistentes, né, para que os departamentos de mídia das agências consigam fazer melhor planejamento da campanha. Como é que eu consigo fazer esse cara descer no funil? Levando-se em consideração que talvez ele tenha visto algum mobiliário urbano, que, vamos supor, capturei esse cara, cuquei esse cara de alguma forma, entendo quem é. Como é que eu consigo dar algumas ideias daí que a gente pode fazer para esse cara descer cada vez mais no funil? Legal. Eu acho que primeiro é importante a gente entender o ambiente que o ativo de Out of Home está inserido. Tá. Então, quando a gente estiver falando de um mobiliário urbano, por exemplo, um abrigo de ônibus, a pessoa está ali sentada, ela tem um tempo de espera. Então, você colocar qualquer call to action ali é válido, né? Colocar um QR Code, né, um acesso a um site, um código promocional, a pessoa tem um tempo adequado para que ela interaja ali, né? Ou até uma interação em tempo real, como a gente falou do case da Eletromídia. Sim. Né? Mas quando a gente está falando de grandes formatos, por exemplo, né, então painéis de LED, empenas de LED, que a grande maioria da audiência está dentro do veículo,
Você colocar um QR Code ali, você vai se frustrar, porque ninguém vai pinar no QR Code e você vai achar que aquela mídia não deu resultado. Sim. Né? Então a gente precisa entender esses ambientes, ou ambiente de transporte como rodoviária, aeroporto, você consegue fazer algumas interações que façam sentido, seja com interações em tempo real, ou seja com o próprio Mobile Extension, que foi o que a gente disse aqui. Sim, sim. Né? Eu acho que essas ferramentas são ferramentas que conseguem fazer a ligação do mundo real para o mundo digital. E a gente chega então no que a gente tem há alguns anos já batizado, que o OH ele é online. Ele não é nem offline nem online. Porque a gente cada vez menos, claro, né? Não posso ser leviano aqui, Sim. mas nosso time comercial ele vai nas agências, né? Cada vez menos tem acontecido, mas na hora que ele vai conversar com o departamento de mídia, ele fala, isso é com o time off. Né? Principalmente nas regionais, isso acontece com mais frequência. São Paulo já é um mercado mais maduro em relação a isso, agências full têm atendido cada vez mais clientes, mas por que off? Sim, a gente é um. Sim. Eu estou no mundo real, mas os ativos digitais todos estão conectados, né? Consigo interagir em tempo real com todos eles, eu consigo fazer o link do mundo real com o mundo virtual. E por que nas agências que ainda tem isso, né, separado, eu tenho que falar então com o time off, e por que eu não acesso uma verba que é 100% online? Faz sentido. Agora você está falando principalmente de sensores, né? Hoje já é possível, por exemplo, a gente personalizar uma experiência para o usuário no Digital Out of Home? Total. Como é que isso pode ser feito? Você tem as próprias câmeras. Sim. Que conseguem identificar, né, se é homem, se é mulher, etc., faixa etária, e você consegue personalizar a campanha que vai passar na hora que o Eric está ali, por exemplo, dentro de um aeroporto, né, e ele passou na frente de um determinado ativo. E com base em quê? Porque vai passar uma campanha, né? Ok, a gente está falando de personalização. Essa campanha, ela passaria porque ela está identificando alguma coisa no meu celular ou algum perfil de compra meu e exibiria essa campanha? Exato. Hoje se consegue, e muito impulsionado através da programática, inclusive, né? Tá. Não, é uma ferramenta que pode estar ligado com a programática, mas não necessariamente. Tá. Mas muito impulsionado pela programática, a gente consegue fazer planejamentos de mídia que estão direcionados por target, por contexto, por interesse e por afinidade. Legal. Né? Então, se o Eric é uma pessoa que gosta de games, e eu sei disso pelo MAC address dele, na hora que o Eric está passando uma determinada região, que tem uma determinada quantidade de ativos ali, eu impacto ele com campanhas que têm afinidade com o seu interesse. E isso para mim é demais, cara. Eu acho que isso para mim é sensacional. Quando você consegue fazer uma comunicação quase que omnichannel, né? Tanto eu tô aqui no meu mobile, mas eu tô andando pela rua e eu vejo, cara, eu acho isso um impacto inacreditável. Eu acho que esse é o caminho. Quando a gente fala de preparar uma campanha, quando a gente olhava para trás, você tinha alguns canais para se preparar uma campanha: jornal, revista, TV. Né, com sorte lá atrás no começo da internet, que ainda você tinha um inventário pouquíssimo disponível assim, mas hoje a disponibilidade é inacreditável e eu acho que o mais bacana, eu acho que quando a pessoa ela é impactada por uma coisa que ela quer consumir sem necessariamente ela estar pensando naquilo naquele momento. E eu acho que aí o Media Out of Home me traz, e principalmente com essa possibilidade de personalizar. Você falou, nossa, peraí, cara, era o que eu queria. E acabou de aparecer pra mim em algum lugar, eu acho isso incrível.